A Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Com a jornalista Leide Carvalho. Oferecimento Andap Autopeças, Unicef e Gasmarra. Olá para você que acompanha a Módulo FM, a gente começa mais uma edição do nosso programa Mente Aberta tradicional, às sextas-feiras, às 11h30. E hoje, pela primeira vez, a gente tem um enorme prazer em receber o psicólogo clínico Leonardo Nogueira. Ele é terapeuta sistêmico especializado em constelação familiar. Léo, há quanto tempo que eu queria trazê-lo aqui na Módulo, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Que bom que deu certo, né, pra gente vir aqui falar de um tema tão importante que são as relações familiares, né? Pois é, Léo, eu quero começar com você, assim, engatinhando, né? O que é a constelação? Por que você se interessou por esse tema e como é que ele pode ajudar as pessoas? Então, quando fala constelação, acha que é uma coisa vinculada a estrelas, né? Mas na verdade, porque é um conjunto, a constelação, o coletivo é um conjunto de estrelas. Sim. Então, na verdade, você vai olhar um sistema. Então, quando a gente fala de constelação, a gente vai falar de sistemas, de grupos. Então, a constelação familiar, e aí então nós vamos olhar o sistema da família. E o que isso tem a ver com a gente. Eu me interessei pela constelação depois que eu formei em psicologia, porque existiam muitas coisas que eu percebia nos meus clientes, muitos problemas vinculados à família que ficava muito travado, que a pessoa não conseguia resolver aquilo nas relações delas, né? E também até para curar minha história com a minha família, olhar melhor o meu sistema familiar, funcionou também para mim como um autoconhecimento, né? Então a constelação, ela é um método terapêutico, né? Quer dizer, ajuda a pessoa a resolver os seus conflitos, os seus problemas, e ela também não deixa de ser um método de autoconhecimento, uma forma da gente saber quem a gente é. Por isso que eu me interessei, né? Porque a minha área, como eu sou psicólogo, eu fui fazer constelação como uma maneira de eu poder ter mais um recurso para compreender o ser humano, né? E você fala de relacionamento. Ele caminha junto com a constelação, né? Porque sempre envolve mais de uma pessoa, quer dizer, a pessoa com a própria família, a pessoa com ela mesma, com os pais, com os amigos, enfim. Você pode constelar qualquer questão que a pessoa tenha. Quando você falou, você pode constelar, né? Você já está usando um termo, quer dizer, você pode, na constelação, como ela é uma técnica terapêutica, você escolhe um problema, geralmente um problema que você está passando, pode ser um trauma, uma doença, um problema financeiro, um problema de relacionamento de casal, sexualidade, um problema de relacionamento com os pais, né? Algo que você sente que está paralisado na sua vida, você escolhe esse tema, e aí você leva para o terapeuta para ele poder ajudar você a olhar para esse problema de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais técnica, até mais amorosa também, usando dessa técnica. Na verdade, Leide, essa técnica ela veio da Alemanha, né? A constelação familiar. O pai da constelação familiar chama-se Bert Hellinger, ele ainda está vivo, né? Mora na Alemanha, e ele foi a pessoa que, observando os grupos, os sistemas de grupos, ele percebeu que os grupos tinham leis que funcionavam e que à medida que as pessoas que participavam dos grupos ou das famílias seguiam essas leis, elas tinham mais amor, elas tinham mais fluxo na vida delas, mais plenitude. E à medida que elas infringiam essas leis, causava muitos problemas, muitos conflitos, surgia doença, surgia problemas de relacionamentos, né? Então, quanto mais eu observo, e o Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, né? Ele, então, observando esses grupos, ele descobriu, vamos dizer assim, deu nome para essas leis, que a gente chama de leis do amor. E não é à toa, porque as leis do amor, elas facilitam, ordens do amor, elas facilitam para que a gente possa criar mais plenitude na nossa vida, né? E quais são essas leis? Então, são 3 as leis, né? A primeira lei é a lei da ordem de chegada, ou lei da hierarquia. Eu vou falar das 3, depois eu comento um pouco de cada. A segunda lei é a lei do pertencimento, e a terceira lei é a lei do equilíbrio de troca, ou do dar e receber, vou dizer assim, para ficar mais claro. Então, cada lei dessa
Quanto mais a gente respeita essas leis, porque elas ajudam os grupos familiares a evoluírem, e são leis que ajudam, que mantêm as famílias sobrevivendo, né? Porque o que acontece quando a gente nasce? Nós ganhamos uma força da nossa família, porque a gente vem de uma descendência, né? De uma ascendência, né? Nós ganhamos uma força familiar e todas as pessoas que vieram antes do nosso sistema familiar, antes de mim, por exemplo, que eu sou filho, todos que vieram antes, eles sobreviveram. Então, essas leis, elas estão a favor da sobrevivência da família e da evolução dos membros da família. Quanto mais eu sigo essas leis, mais a gente evolui enquanto família. E se eu evoluo, eu estou ajudando a minha família a evoluir. Isso para mim é fundamental. Uma das coisas que eu mais gosto nas constelações é que quando um membro da família evolui, todos os outros membros têm a chance de evoluir também ao perceber a evolução daquele membro familiar. É como se eu estivesse passando para o meu grupo familiar aquela informação. Então, vou dar um exemplo fácil para a gente, né? Na minha família, todo mundo tem muita dificuldade de ganhar dinheiro, né? Tem muita dificuldade, é uma luta para ganhar, para fazer dinheiro. E eu, de repente, estou sendo próspero, eu estou conseguindo vencer isso, né? Eu estou conseguindo fazer o dinheiro, ganhar o dinheiro, né? Ou seja, eu ter prosperidade financeira de uma maneira mais tranquila. Isso significa que eu estou passando uma nova informação para minha família, que não precisa sofrer tanto para ganhar o dinheiro, né? Então, quando um membro da família ele evolui, ele está ajudando os outros membros a evoluírem. É isso. No mais simples, assim, para as pessoas entenderem. Pois é, as pessoas sempre falam, mas o que é a constelação? Como é que ela trata várias questões? Vamos falar, eu imagino que é muito profundo, a gente gastaria muito tempo para explicar, mas se você puder trazer para a gente a informação, como a constelação trata a questão, por exemplo, da adoção de um filho, né? O casal, ele não tem filhos ou tem filhos e realiza uma adoção. Como é que isso pode ser visto pela constelação? Então, geralmente quando nós vamos fazer uma constelação, a gente precisa eleger um problema. Você está me trazendo assim um tema, né? Sim, sim. Tema, um problema, uma dificuldade, e o tema aí é a adoção. Então, quando você vai fazer uma constelação, você pode optar por fazer uma constelação individual, você escolhe um terapeuta e vai lá no consultório dele e faz só com ele. Ou você pode fazer em grupo, né? As pessoas que vão, por exemplo, se você for fazer em grupo, você vai escolher pessoas para representarem as pessoas do seu sistema familiar. Então, tá ali num grupo, você escolhe determinados indivíduos para representar o seu pai, a sua mãe, o filho adotivo, você, entendeu? Você vai escolher esses que a gente chama, essas pessoas de representantes, né? Que são os representantes da sua família. E, por incrível que pareça, que foi o que o Bert Hellinger descobriu, né, que ele observou, quer dizer, as pessoas que você escolhe como representantes lá para o grupo, elas sentem o que o seu pai sente, o que sua mãe sente, mesmo não estando em contato com elas. Foi isso que ele vai acontecendo nas constelações, né? Então você pode escolher isso em grupo, você pode fazer em grupo. Essa forma que eu te contei, Leide, é uma forma mais tradicional de fazer constelação. Já tem outras, vamos dizer, outras ramificações, mas essa é a que é a mais conhecida. Quando a pessoa vai num grupo, fala do tema para o terapeuta, do problema, e ela escolhe pessoas na plateia lá para representar o pai, a mãe, pessoas que têm a ver com o problema dela. E individual você faz, aí tem, cada terapeuta faz de um jeito. Você escolhe uns bonequinhos, você escolhe alguns feltros, você pode trabalhar com N objetos para representar a família, né? Almofadas e tudo mais. Na adoção, então você está me trazendo um tema. Se tem um problema com a adoção, a primeira coisa que a gente precisa observar é que na adoção tem um filho que não tem o pai e a mãe, né? É um filho que teve os pais, mas pode não ter conhecido, ou pode ter sido entregue muito novo, né? E quando a gente fala de constelação, nós precisamos então pegar o problema e olhar sempre dentro das leis. Quais são as leis que eu te falei? Falei da lei da ordem, da lei do pertencimento e da lei do equilíbrio de troca. Então, quando a gente tem uma adoção, então vamos supor, eu adoto um filho. Esse filho que eu vou adotar, eu preciso saber o meu lugar.
que eu vou ser? Eu vou ser o segundo pai, entre aspas, desse filho, porque ele já tem um pai. Na verdade, a gente só tem um pai e uma mãe, né? Então, esse filho, ele vem de um pai e de uma mãe, e ele já traz uma questão inconsciente nele, assim, de que ele foi rejeitado, né? Então, esse filho... Consciente ou inconsciente, ele... Conscientemente ou inconscientemente, ele carrega uma rejeição, porque ele foi entregue pelos seus pais. E geralmente os filhos... Mas mesmo bebê, Léo? Mesmo bebê. O bebê sofre todas as influências dos traumas que a família está vivenciando naquele momento. E tem pesquisas que já comprovam isso, né? Que os bebês, eles sentem, por exemplo, no útero da mãe, as emoções dessa mãe, ela interfere na formação desse bebê, né? E aí tem uma terapia na psicologia chamada terapia corporal, né? Psicoterapia corporal, que ela diz que os traumas ficam registrados no corpo. Então, nos músculos, né? No nível muscular, no nível físico. Mas isso é um outro assunto. Eu quero dizer assim, que na adoção, então, o que esse bebê está vivenciando, ele capta, ele sente na energia dessa família essa rejeição, né? Porque se eu estou sendo entregue, vai acontecer algo comigo que é eu ser rejeitado. Necessariamente os meus pais não me rejeitaram porque não me amavam. Às vezes eles me entregaram para uma outra família porque eles não tinham condição de me criar e etc. Então o que a gente começa a observar? Ordem. Quem que é o pai e quem que é a mãe? Essa é a primeira lei, né? Que é a lei da ordem ou da hierarquia. Então eu preciso saber de onde eu vim. Quem é o meu pai e quem é a minha mãe? Geralmente os filhos adotivos, quando eles descobrem que são adotivos, eles querem saber quem é o pai e quem é a mãe. E eles têm o direito de saber, né? Então, quando a gente vai constelar um problema desse, a gente precisa colocar o pai, colocar a mãe, os biológicos ou naturais, né, vou dizer assim, para que ele entenda de onde ele veio. E os pais, que são os pais adotivos, eles precisam saber que eles não são os pais biológicos que geraram, né? Que geraram. E aí eles precisam ficar no lugar. E geralmente não é assim que acontece, né? Eu trabalhei aqui, eu fui voluntário no fórum aqui de patrocínio por 1 ano, mais ou menos, isso, trabalhando com os pais na fila de adoção. E eu fui falar dessas coisas. E geralmente os pais adotivos têm muita raiva dos pais biológicos, dos pais que geraram, porque julga esses pais. E a constelação, uma coisa que eu acho muito bonita, é que ela não julga. Ela apenas vê o que é. Né? A constelação olha a realidade, as coisas como elas são. Então, como elas são? Bem, esse filho é um filho adotado. E eu preciso olhar para isso. Então, o que os pais adotivos devem fazer? Olhar para os pais biológicos e dizer mais ou menos assim: por amor a vocês, eu cuido do filho de vocês, já que vocês não puderam. E aí esse filho adotivo, ele não vai ter reações contrárias aos pais adotivos. Porque uma coisa que acontece é quando os pais adotivos não aceitam, excluem os pais biológicos, o filho adotivo geralmente dá muito problema. Dá muito problema na escola, problema de nota, agressividade, baixa autoestima, sensação de rejeição, mesmo sendo amado pelos pais adotivos, porque o problema dele não é com os pais adotivos. Então os pais adotivos têm um papel fundamental, que é lembra da lei do pertencimento? Incluir, fazer pertencer os pais biológicos. E quando os pais adotivos amam, vou dizer assim, né, os pais biológicos, os filhos adotivos também vão amar os pais adotivos. Então a constelação ela trabalha muito para o amor, para que se estabeleça o amor nas relações. Léo, a gente vai dar um breve intervalo aqui e no próximo bloco, porque a gente tem informações de que a constelação familiar vem sendo procurada, utilizada na resolução de conflitos no judiciário. Eu acredito que isso seja até recente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso no próximo bloco. A gente volta em 1 minuto. Mente Aberta, com a jornalista Leide Carvalho. Olá para você que ouve a Módulo FM, a gente retorna com o nosso Mente Aberta hoje com o psicólogo Leonardo Nogueira, que também é terapeuta sistêmico especializado em constelação familiar. A gente falou agora há pouco, Léo, a questão do uso da constelação familiar para resolver conflitos no judiciário. Você tem conhecimento disso? Já participou, já orientou alguém do judiciário nesse sentido? Não participei de alguém, assim, orientando alguém do judiciário, mas eu já participei de constelações. A gente estava falando do tema de adoção
Então, eu já participei de constelações só vinculada a esse tema e o que a lei tem a ver com isso, né? Onde que fica a lei, onde que fica os pais adotivos, onde que ficam os mediadores, né? Então, a constelação no judiciário, ela aqui no Brasil, ela tem um juiz, né, lá da Bahia, que é o Dr. Sami Storch, vou dizer assim, Storch. Diferente o nome, né? Ele, que eu conheci, inclusive, uma alma muito boa, muito generosa. E ele está trabalhando com constelações para resolver os conflitos no judiciário. E o acerto, a resolução dos casos é de 95% para cima. Que é a conciliação, é evitar que o processo siga na justiça, a pessoa faz um acordo, né? Isso. Então, como que ele trabalha? Ele seleciona os casos e convida aquelas pessoas para participar de uma constelação. E aí o que acontece? Elas vão vendo que os problemas que elas estão levando para serem julgados, né, os processos, esses problemas, eles são, na maioria, de relacionamento e de vínculo com as famílias. E aí o que acontece é que quando as pessoas participam lá com o juiz antes, né, de que haja uma pena, né, então, uma decisão do juiz, decisão, né? Exatamente. Essas pessoas, elas conseguem dar um passo atrás porque entenderam a história familiar, entenderam a história familiar de quem elas estão acusando, ou entenderam a história delas mesmas, né? E aí então, não precisa chegar a um processo lá no juiz, sabe? Então, elas resolvem antes. É muito bonito de ver, assim, que ele sorteia os casos, alguns casos, e as próprias pessoas que estão nos casos, elas participam, né, da constelação em grupo. E é muito bonito de ver os casos sendo resolvidos antes mesmo de precisar processar, de condenar alguém. Então a constelação, ela acontece durante a audiência de conciliação mesmo ali, o juiz já faz lá junto com os profissionais, com as pessoas envolvidas. Isso. Ele é o constelador. Isso, o próprio juiz é o constelador, exatamente. E ele tem uma história muito legal também com recuperando o uso de drogas também. Ele trabalhou com recuperação, sabe? Então, é muito bonito das pessoas poderem pesquisar o trabalho dele, é muito rico. Ele usa a constelação também na questão da dependência? Da dependência, exatamente. Sério? É. Gente, e tem resultado? E tem resultados, com certeza. Aliás, foi por causa desse trabalho dele que tomou uma proporção muito grande, assim, chegou na mídia já, né? E a constelação no judiciário já está sendo usada por vários estados aqui no Brasil. Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, vários estados já estão usando a constelação, né? A constelação também, Leide, ela pode ser usada para resolver conflitos em empresas. Que é a constelação empresarial, né? Organizacional. E aí, às vezes, você tem que também usa as mesmas leis. A ordem, né? O pertencimento, o equilíbrio de troca, que na ordem diz que todo mundo precisa ter uma hierarquia, respeitar quem veio antes. No pertencimento, está dizendo que todos precisam fazer parte, ninguém da família pode ser excluído. E no equilíbrio de troca, a gente tem que saber quando dar, quando receber, não pode ter um desequilíbrio no dar e no receber. Então, são essas leis que elas também são observadas na empresa, né? Então, você pode ser usado na empresa, você pode ser usado, tem a constelação usada nas escolas, a constelação usada, né, no judiciário, no consultório, né, que é mais para a área clínica. Então, essa constelação ela está muito, muito em alta atualmente, porque está resolvendo muitos conflitos, né, e ajudando muitas pessoas a se conhecerem. Pois é, e você percebe, você disse que outros estados estão se interessando, você percebe já uma atenção, por exemplo, você mora em Uberlândia, aqui nas comarcas aqui da região, você atende gente de muitos lugares, você percebe o pessoal daqui já interessado também em incluir essa técnica para facilitar, porque hoje é público e notório que um processo se arrasta na justiça por anos e anos e anos, ele é custoso, ele é difícil, e muitas vezes uma conversa ali, um acordo através desse processo da constelação pode evitar muito sofrimento, Léo. Muito sofrimento. Aqui em Patrocínio já tem um movimento, né? Aqui há pouco tempo foi feito, né, uma palestra, foi trazida uma pessoa para cá para falar de constelação. Então já eu sinto um movimento aqui que já sabe que existe, sabe?
o direito sistêmico, que a gente vai chamar, né? Que é a constelação usada no judiciário. Então, entender os casos de uma maneira sistêmica, entender assim, onde que é a origem daquilo, é com o pai, é com a mãe, é com o avô, com o bisavô, que às vezes um problema, um trauma, ele vem passando de família em família e chega lá na pessoa que está acusando a outra num processo. Mesmo? É. Então, às vezes, assim, um reconhecimento de paternidade, eu já vi casos, então, que a pessoa constela e aí, de repente, abre, parece que desbloqueia aquilo que estava travado, sabe? Porque além da constelação mexer no mundo interior, né, ela também mexe num campo que a gente chama o campo, eu vou usar um termo difícil, chama campo morfogenético, vou falar assim, na energia que rege aquela família. Então, quando você faz uma constelação, você tanto se conhece quanto mexe no seu sistema familiar como um todo, né? Ô Léo, e quando é que eu devo optar, se eu me interesso por fazer uma constelação, quando é que eu devo optar? Pela constelação em grupo ou pela você sozinho? Como que eu faço essa escolha? Primeira coisa, assim, quando você faz uma constelação, que você quer fazer uma constelação, é legal você observar assim, tem algo que está travado na minha vida, está bloqueado, não está fluindo. Então, você pode escolher fazer essa técnica, uma constelação individual ou em grupo. Tem pessoas que preferem não expor o seu problema num grupo. Então, elas preferem fazer num consultório, só ela e o terapeuta, individual. Então, quanto que é melhor, qual que é pior? Não tem. Depende muito da pessoa. Então, se você é uma pessoa que não gosta de expor seu problema para as pessoas que estão num grupo, então você pode fazer uma constelação individual. Se você fica bem, se você quer ver em grupo como é que é as reações das pessoas, né, que representam a sua família, você não tem essa dificuldade ou medo, vergonha de colocar o seu problema para que outras pessoas possam ouvir, aí você pode fazer em grupo. Então depende muito da necessidade da pessoa e dessa abertura da pessoa, que às vezes ela é uma pessoa mais tímida, ela é mais fechada, não gosta de colocar seu problema para outros ouvirem, então aí é recomendado o individual. Léo, a constelação ela detecta assim, às vezes um avô teve um problema, seja no negócio, ele praticou um ato criminoso e tal, e aí a família vai crescendo, vai sobrevivendo, vai se multiplicando, e às vezes eles não resolvem. Aquele avô, por exemplo, virou um criminoso. A tendência da família é excluir aquele avô, né? E aí depois aquilo pode ter problema lá no neto inconscientemente. O neto nem sabe que o avô foi criminoso e isso pode refletir lá no neto? Sim, porque o avô precisa fazer parte. Lembra, a constelação ela não julga, então independente do que a pessoa faça, todos precisam fazer parte da família, né? Então, eu vou até mais próximo, você tem um filho que usa drogas e aí a família exclui esse filho, né? Inclusive você, se for a mãe, você pega e exclui esse filho. Pode ser, aí o que acontece? O que é o ato de excluir? É ignorar, como se ele não existisse? Ignorar, como se ele não existisse, não se fala dele, não se fala do problema dele, ninguém lembra dele para convidar para as festas da família, para incluir nos rituais da família, né? Então, essas são formas de exclusão. E às vezes é uma exclusão clara mesmo, né? De enclausurar a pessoa, deixar ela lá sozinha no lugar dela e ninguém procura nunca mais, né? Essas exclusões, e aí a gente está falando da lei do pertencimento, né? Que você está trazendo, que o oposto de pertencer é excluir. Então, as exclusões, todas elas afetam o sistema familiar. Então, os membros mais sensíveis da família, eles vão querer dar lugar para esse filho que está excluído, independente se ele usou drogas, se ele matou alguém. Algum membro da família vai se identificar com essa exclusão, inconscientemente. Gente, muito interessante. E aí, o que ele faz? Para dar lugar ao filho, né, que foi excluído, que usou a droga, ele pode fazer duas coisas. Ficar igual, por exemplo. Então pode ter um neto desse filho que pode fazer igual o filho que está excluído. Ou seja, vai usar drogas também. Vai usar drogas também, ou vai beber. Pode ser outro tipo de drogas. Sim. Mas é uma forma de dar lugar àquele que está excluído, fazendo igual, né? Às vezes ele não vai fazer igual, mas ele vai causar muito problema para também ser excluído. Então, às vezes, o seu filho
Ou vamos supor, nós estamos usando aqui a dos filhos. Pode ser que o irmão assuma o lugar desse filho excluído, do outro irmão, né? E fique como irmão, ou tenha comportamentos para provocar uma exclusão, para que os pais também o excluam. Porque é uma tentativa dele de trazer o irmão dele excluído, né? Que está excluído, tentativa de trazer esse irmão de volta. Isso, Leide, é uma hipótese, não é tudo é assim, sempre é assim, não. Cada caso é um caso, mas é comum acontecer isso. Quando tem um excluído, outros membros da família, os mais sensíveis, acontece também com esses, eles tentam dar lugar para esse excluído, tendo comportamentos parecidos com aquele que está excluído. A constelação, ela leva ao autoconhecimento, Léo? Isso. Porque além de eu ver a minha história, eu vou entender o que está acontecendo, por que eu estou reagindo desse jeito, né? Aquilo que está inconsciente, o autoconhecimento é legal, porque é assim, aquilo que eu não percebo que eu estou fazendo, ou que eu não percebo que eu tenho de características, eu começo a olhar para isso e descobrir, né, quem que eu sou. Então, por isso que a constelação, ela é um método que ajuda a pessoa a se conhecer, né, no mínimo. Ô, Léo, eu quero te agradecer, a gente poderia continuar conversando aqui, né, enfim, horas e horas e horas, porque é um papo muito interessante. Eu acredito que o autoconhecimento, ele traz paz, né, serenidade, harmonia, felicidade, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente encerrar o programa aqui da minha parte, sobre a constelação, sobre os benefícios, enfim, uma mensagem universal sua sobre a constelação. Então, tem uma frase na constelação que eu gosto muito. São várias, mas eu vou falar essa aqui para hoje, para encerrar. Tem uma frase que é assim, tudo o que eu rejeito, eu me amarro. Tudo o que eu aceito, eu me liberto. Então a constelação, ela trabalha com essa aceitação. Quando você aceita tudo que vem da sua família, sem julgamento, você se liberta. Quanto mais você fica emburrado com aquilo, reclamando daquilo, quanto mais você fica implicando com aquela pessoa, quanto mais você fica rejeitando aquela pessoa, mais você se amarra àquela pessoa ou àquela situação. Energeticamente falando. Energeticamente falando, e quem paga o pato, geralmente, já que você está amarrado com essa questão familiar, é a sua namorada, o seu marido e os seus filhos. Porque aí eles vão ter que resolver para você o que você não resolveu com seus pais, né? Então a constelação, ela diz assim, olhe para os seus pais e aceite-os como eles são. E uma coisa, e aí você falou, deixa uma mensagem, a gente ganhou dos pais um grande presente, que os pais podem fazer qualquer coisa depois disso, mas eles deram algo que é insubstituível, que tudo que eles fizerem depois é menor, que é a vida. Então, como a gente recebeu a vida, que a gente possa fazer algo melhor com ela. E quando a gente fizer algo melhor com a nossa própria vida, que a gente recebeu dos nossos pais, independente de como eles fizeram com a gente, mas a gente ganhou esse presente deles, eu ganho em gratidão, eu entro na gratidão a eles por eles terem me dado a vida, e eu faço melhor, eu preciso fazer melhor do que os meus pais, para dar dignidade à minha família, para que a minha família continue evoluindo, né? Esse para mim é o ponto principal da constelação. Eu faço o melhor para a minha vida, para que a minha família continue expandindo, sabe? É isso. Léo, que Deus o abençoe muito. Gratidão é a palavra que eu encontro para falar para você aqui agora. Muito obrigada pela sua generosidade. A gente sabe tanto que você é ocupado, né? O tanto que você é procurado, mas sempre tão gentil, tão bacana. Muito obrigada e que você possa voltar mais vezes. Nossa, com o maior prazer. Eu adoro falar desse assunto, adoro falar de família. E eu tenho o maior prazer de estar aqui de novo, né? Assim, muito bom estar de volta. Tomara que a gente se encontre mais vezes, assim, para eu falar desses assuntos que eu gosto. Tá certo. Esse foi o Leonardo Nogueira. Ele é psicólogo clínico e especialista em terapia sistêmica na constelação familiar. Fiquem com Deus, uma boa semana e até a próxima sexta. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicerp e Gás Marra.